Bom dia, pessoal. Então, é com muito prazer que a Clínica Face hoje traz o ilustre Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, parceiro nosso, né? Então é uma honra tê-lo aqui, ficamos muito felizes e hoje vamos tentar trazer para a população tirar um pouco de dúvidas sobre a dor orofacial atípica crônica, né? Que é um tema muito abordado no nosso dia a dia com nossos pacientes. E a nossa parceria ela veio para realmente aumentar ou promover a nossos pacientes exatamente a tentativa de melhora e qualidade de vida dos mesmos. Né? Eu que agradeço o convite, foi ótimo. Acho que a visão de vocês completa e ampla de que o tratamento da dor orofacial ele tem que ser visto de maneira global. E quando a gente quando o médico da dor se insere dentro do time junto da bucomaxilo, faz com que a gente traga uma visão medicamentosa, não medicamentosa, mas principalmente uma visão de que existe uma doença no cérebro que justifica essa jornada tão complexa do paciente de dor crônica. Pois é, Luiz. Então, são dois Luiz que estão conversando aqui hoje, né? E todo Luiz é gente boa. Sim. Então, vamos lá. Então, no pain, no gain, a dor crônica está muito em evidência hoje, duas dores orofaciais bem típicas, que seria a nevralgia do trigêmeo, né, que muitas vezes, e a disfunção temporomandibular. Então a nevralgia do trigêmeo hoje, né, Luiz, é considerada uma dor... A pior dor do mundo. É a pior dor. Isso, tem um estudo aí feito em Londres, no Reino Unido, que coloca as 10 principais dores do mundo, as piores dores do mundo. E em primeiro lugar, a neuralgia do trigêmeo ou nevralgia do trigêmeo. É aquela dor que o paciente tem a dor, queimou na região do rosto. São dores que vêm e que passam, duram minutos a segundos. São dores que correm na direção dos 3 nervos. Então você pode ter dor indo para a região da testa, ter dor indo para a região do nariz, da bochecha e dor correndo pela mandíbula. E é muito importante para o paciente também e outros profissionais de saúde terem em mente de que essa dor, ela pode para alguns pacientes, para algumas pessoas até parecer uma dor de dente, mas é diferente. Concorda comigo? Concordo. Porque a alveolite, a neuralgia alveolar, ela é contínua. Isso. Essa não, ela é uma dor lancinante, né? Lancinante e paroxística, que vai e que volta. E principalmente acontece em idoso, né? Então, idoso, mulher, é o principal fator de risco. Ali entre a 5ª e a 7ª, né, década de vida. Aí depois de 60 anos, geralmente tem uma maior incidência. E é uma doença extremamente incapacitante, porque você não consegue pentear o cabelo, você não consegue sorrir, não consegue escovar o dente, tirar a barba. Então você vê pessoas perdendo peso porque não conseguem comer. Pessoas que não conseguem fazer, doutor, eu não consigo nem mais me maquiar, nem mais fazer procedimentos no cabelo, porque isso descompensa, gera dor. Então existem gatilhos, trigger points, tanto de locais específicos do rosto, como também de movimentos. Então isso vai tirando do paciente e gerando aquele ciclo de dor. O paciente que tem neuralgia do trigêmeo, ele entra naquela cascata de eu não vou nem mexer, fica com aquela mão no rosto, não vou nem mexer. E esse frio piora muito. Eu não vou nem mexer, porque se eu mexer, e quanto mais ele não mexe, piora mais a dor, porque o masseter contrai, a musculatura temporal, ativa o aurículo temporal e piora mais a dor. Ô Severo, é interessante que esses pacientes, hoje já desenhamos um protótipo de um protocolo que está funcionando bem, né? Então, nossos pacientes eles são atendidos previamente e por ser uma doença multifatorial, multimodal, é necessário que haja todo o que a gente chama de protocolo, né, de tratamento. Então, nesse protocolo vai existir todo um acompanhamento que vai do tratamento mais básico, medicamentoso, né, a bloqueios, né, a procedimentos cirúrgicos um pouco mais avantajados. Então, me explica um pouco o que é que a gente poderia considerar aí um tratamento escalonado para essa dor? Com certeza. O tratamento, a jornada do paciente com neuralgia do trigêmeo e outras dores orofaciais como disfunção temporomandibular, ela merece essa jornada multidisciplinar. Então, o diagnóstico sendo dado, tanto sendo dado pelo dentista, bucomaxilo, pelo cirurgião dentista, tanto sendo dado pelo médico da dor, neurocirurgião, eles têm a obrigatoriedade de iniciar uma proposta. Seja tratamento medicamentoso, a gente sabe que a neuralgia do trigêmeo tem a carbamazepina como primeira, segunda, terceira opção, porque ela responde muito bem. A maioria dos pacientes vai responder, 60% vão responder. Eles precisam também ser orientados do ponto de vista de continuidade do tratamento, efeitos colaterais,
Segundo passo, eu preciso, claro, confirmar o diagnóstico com ressonância, tanto de articulação temporomandibular, como ressonância do crânio, porque algumas neuralgias do trigêmeo são secundárias. Algum tipo de tumor comprimindo o nervo, algum tipo de lesão comprimindo o nervo, ou mesmo esclerose múltiplas, de maneira pacientes mais jovens, né? conflitos vasculares, em que eu tenho um nervo batendo na artéria, também pode ser. No terceiro passo, encaminhamento para um profissional de fisioterapia. É fundamental. Esses pacientes, eles geram ativações musculares e geram trigger points. Se a gente não tratar esses espasmos, seja com toxina botulínica, seja com liberação biofacial, agulhamento a seco e quiropraxia, massoterapia, do ponto de vista cervical também, a gente vai ter resultados ruins se a gente não fizer isso. Então é fundamental o acompanhamento. Só que lembrando que, ao mesmo tempo, esse paciente também merece uma visão multidimensional do ponto de vista de sofrimento. Então é importante o acompanhamento com o psicólogo. Porque o nosso paciente de dor crônica, ele perde, a dor do paciente que tem dor crônica é muito mais do que a intensidade. É muito mais do que eu estou colocando no paciente de dor, mas o que ele perde por conta dessa dor. Ele não deixa mais, ele deixa de ir para uma igreja porque ele tem medo de ter crise. Ela deixa de se alimentar. Então imagina o impacto no dia a dia. Daí a avaliação cai muito, a avaliação multidimensional e multiprofissional com o psicólogo faz toda a diferença. Verdade. E tem um ponto muito interessante que hoje faz parte do nosso protocolo também, é a condição, né, do exercício físico, de aumentar duas grandes drogas aí, tanto a dopamina como a noradrenalina. Então, eu acredito que depois da inclusão aí do pós-Covid ou trans-Covid, a gente entendeu que isso diminuiu muito a produção de dopamina nos pacientes. Isso é uma estatística que eu presencio. Então, as pessoas deixaram de fazer exercício, de sair de casa. Tiveram que ser reclusas durante quase 2 anos, né? Então é muito tempo, né? E eu acho que isso influencia muito. Nossos pacientes tendem a fazer ali a indicação do exercício físico matinal entre 5 e 8, para moderar ou produzir um pouco mais dessa droga. O que é que você acha sobre isso? Sim, aquele slide que mostra a doença, dor crônica, que mostra o cérebro doente. Então, se vocês forem dar uma olhada, esse slide é bem interessante, porque ele fala, vejam aqui, existe um mecanismo, existe um processamento cerebral normal. Eu gosto sempre de fazer uma comparação. Imagina um trator passando por um milharal. Eu tenho a minha dor no crânio, na face, e aqui eu tenho o meu cérebro. Eu só percebo a dor se a informação chegar no meu cérebro. Sim. Então existe um caminho. Esse caminho, eu estou tendo dor por mais de 3 meses. Imagina um trator passando 1, 2, 3, 1000 vezes ao longo de um ano. Concorda que inicialmente o trator vai ter um pouco de dificuldade de passar pelo milharal, porque tem milho. Sim. Mas depois ele passou tantas vezes que o caminho ficou facilitado. É o grande problema. Existe uma facilitação de toda uma via neuronal que faz com que o paciente agora, às vezes, é ele sorrindo, é ele triste, é ele sentindo um cheiro de alguma coisa, é ele tendo uma raiva. O caminho pega o mesmo caminho, porque houve um condicionamento, um modus operandi de transmissão dolorosa. Esse é o grande problema. Então, quando a gente entende que existe um mecanismo, uma maquinaria normal, uma das principais características é que o cérebro está sendo tão bombardeado por dor que ele baixa a liberação de serotonina, de noradrenalina, de dopamina. Então o paciente ele é depressivo, ele é ansioso, ele é fadigado, ele é perda de memória, cognição ruim. Daí, quando você estimula a atividade física dentro do seu plano terapêutico, é muito importante, porque a atividade física regular, ela aumenta, ela é a minha pílula de serotonina, de noradrenalina, de dopamina. Exatamente. Então é mais uma forma de eu aumentar essa percepção de controle de dor usando o exercício como tratamento não farmacológico na dor crônica. Natural, gratuito. Exatamente. Porque você há de convir que a facilidade do aporte medicamentoso, né, em farmácias, em supermercados, então fez com que piorasse muito essa situação do ponto de vista de resposta natural à dor. Exatamente. Então eu acredito que quando o paciente toma analgésico de forma desordenada, né, por conta própria... Automedicação. Você acha que isso é uma situação que é muito comum, pelo menos na minha clínica? Muito, porque o paciente que tem dor orofacial, ele geralmente não tem só a dor orofacial, ele vem com cefaleia. E a cefaleia é a principal queixa que incapacita as pessoas jovens e ela é a principal causa das automedicações. Então chego na farmácia, existem estudos dizendo que a pessoa que chega na farmácia vai tender a comprar aquilo que esteja até a sua segunda prateleira.
E adivinha o que é que o estudo mostra? O que é que tem vendido até na primeira e na segunda prateleira? Analgésico simples. É a veladipirona, paracetamol, relaxante muscular e anti-inflamatórios. Então, os nossos pacientes, eles tendem a se automedicar. E esse abuso medicamentoso, ele só reforça um cérebro doente. Portanto, reforça mais a maquinaria da dor. Ele desenvolve, agora, não mais só a neuralgia do trigêmeo, não mais só a dor facial, mas uma cefaleia crônica diária por abuso medicamentoso. Exatamente. Então, isso é muito presente, né? E eu tenho um entendimento também nos nossos estudos que a dor de forma crônica, e a gente separa o joio do trigo aí, né, de quem é agudo, do que é uma dor aguda, do que é uma dor crônica, né? Então a dor aguda seria aquela que iria até o segundo, terceiro mês em contínua, e a dor crônica que era acima do quarto mês, considerada dor crônica. E a maioria desses pacientes passam para essa etapa crônica, o que é difícil de regular, é uma dor mais difícil de você trazer o paciente de volta a essa porque situação. aí é o momento que a gente equilibra a expectativa. No momento que o paciente tem dor por mais de 3 meses, ele tem que entender que ele tem uma doença crônica, a hipertensão igual a diabetes. Exatamente. Ou seja, é um tratamento crônico. Não quer dizer que é cronicamente tomando remédio. O que a gente vai ter que orquestrar atividade física, controle emocional, alimentação, fisioterapia, tratamento médico, tratamento com especialista em disfunção temporomandibular, do sono. Tudo isso regulado faz parte do tratamento. Mas o nosso paciente, especialmente o latino-americano, ele quer o quê? Remédio. Ele quer uma pílula que saia dos 10 para o 0 e que fique. Exatamente. Só que a condição é crônica. Tratar dor crônica não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. É uma maratona. E essa maratona, o paciente ele tem que entender. A gente tem que parar e explicar para ele de que é uma jornada, é uma maratona, em que ele vai precisar passar pelo bucomaxilo, ele vai precisar passar pelo médico da dor, vai precisar passar pelo fisioterapeuta, pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo educador físico. Um time completo para poder orquestrar e ajudar nessa longa jornada, porque ela é longa, ela não é fácil, mas que tem sim estratégias adequadas. E quando a gente está falando em estratégias adequadas, a gente tem, a tecnologia tem lançado mão de tratamentos cada vez mais interessantes, trazendo resultados cada vez mais de controle precisos, né? E principalmente prolongados. Então, qualquer tratamento, eu sempre falo para o paciente, quando eu estou propondo o seu tratamento, seja medicamentoso ou cirúrgico, nós criamos uma janela de oportunidade para que você mude a sua vida. Poxa, doutor, antes eu vou pensar em comer direito, só vivo com dor, eu vou tirar a tua dor. Esse período que você vai ficar sem dor, você vai mudar. Então, quando o efeito passar, você está mudado. É essa a ideia. Porque porque a maquinaria está doente. Você não vai trocar o cérebro do paciente? Não. A doença e os neurotransmissores estão doentes. O que cabe a nós agora é criar momentos em que ele tem uma calmaria, um controle da doença, igual a hipertensão, igual a diabetes. Eu controlo a doença. Ô Severo, eu dando uma estudada, e a gente entende que essa dor crônica, né, ela gera um sofrimento do cérebro, né, e o sofrimento do cérebro, isso é igual a um envelhecimento do cérebro, né, então os grandes livros mostram que há um envelhecimento com essa dor crônica muito prolongada. Então é interessante que se veja dessa forma multifatorial, né, e que é um sinal de alerta do organismo dizendo, ou você para, eu te paro. Essa frase foi usada no curso em Harvard. A primeira slide foi lembrar, dor crônica é um aviso de que há um desequilíbrio, uma perda da homeostase. No momento que a gente não entende isso e a gente vai aceitando ter dor, os pacientes acham que é normal ter dor no rosto, acham que é normal ficar tendo dor de cabeça, e não é normal. Temos que procurar os especialistas para que a gente entenda o diagnóstico adequado e o tratamento adequado. Porque quanto mais precoce eu trato adequadamente, menos tempo de estimulação das minhas vias de dor, menos tempo de cronificação. Verdade. Então, esse ciclo circadiano que vai se perdendo, né? Então, o paciente, a gente nota que esse paciente é bem claro, ele não tem hora para dormir, hora para acordar, hora para se alimentar. Então, o organismo perdeu o timing. Então, voltar a essa homeostasia é algo primordial. Exato. A busca dessa homeostase é fundamental. Eu falo sempre assim, quando eu tenho que explicar para o paciente. Quando Deus criou a gente, Ele criou uma via que transmite a dor. E, claro, Ele criou uma via que paralisa a dor. Então, toda vez que você tem uma dor,
uma dor aguda, ai, eu respondo para retirar a dor e o organismo já responde com a via descendente, liberando substâncias como opioides endógenos, serotonina, noradrenalina, dopamina, e até mesmo os endocannabinoides, um sistema novo que até então a gente não conhecia e que hoje reforça a prescrição da terapia canabinoide. No momento que a gente entende que encontra uma perda da homeostase, seja dor crônica, fibromialgia, dor facial atípica, cefaleia crônica, cefaleia tensional, enxaqueca, dentre outros, existe uma desregulação da homeostase. Exatamente. E essa desregulação geralmente vai vir associada com sono disruptivo, um sono que acorda no meio da madrugada ou que demora a iniciar, um sono não restaurador, então vem fadiga associada. Com isso eu venho perda de memória, dificuldade de concentração, irritabilidade. Além disso, ganho de peso, dificuldade, erudições, percepção de que está ganhando peso e não consegue perder. O que é isso? Meta-inflamação. Então, hoje em dia, lá em Harvard também, eles colocaram muito no curso de que a gente tem que tratar a meta-inflamação. Eu tenho que propor uma dieta anti-inflamatória, em que, se a gente for tentar colocar aqui, existe algum alimento que piora? O glúten, derivados do leite, pão, morango, melancia, café, chocolate, álcool, são inflamatórios. Exatamente. E o que poderia proteger? Castanha, oleaginosas, água, hidratação é fundamental. A gente não bebe água. Tem estudos deixando claro que o paciente que tem dor crônica, ele precisa tomar pelo menos 3,5 litros de água por dia. Pois é. As pessoas não tomam. Verdade. Tem que criar metas para isso. Então, o problema é que o paciente que tem dor, ele tem um corpo e um cérebro doloroso. São hábitos dele ruins e disfuncionais que ancoram e que percebem cada vez mais dor. Então, é um paciente que precisa ser ensinado. Ele tem que ser acolhido o sofrimento, diagnosticado e tratado, mas isso é insuficiente. Ele tem que ser ensinado sobre a doença. Daí é o reforço da educação em saúde feito por todo profissional. Verdade. E interessante que às vezes o pessoal sai com uma novidade como os canabidiol, né? Como sendo um milagre para toda essa dor orofacial, né? E eu tive o prazer de ter uma aula com você, foi fantástico. E nessa capacitação eu entendi que o mais difícil é a correta indicação e o momento correto de produzir essa droga. Porque não tem guideline, né? Como a gente colocou, a terapia canabinoide ela é mais uma ferramenta que está disponível para médicos e profissionais não médicos na sua prescrição. É mais um paracetamol, mais um dipirona que eu posso usar, está aqui no meu bolso, eu vou utilizar e prescrever. A questão é, canabidiol é para todo mundo? Não. Canabidiol é para tudo? Não. A gente entende hoje de que, claro, tudo está se aprendendo. Eu sou prescritor de canabidiol tem em torno de 2 anos e meio, mais ou menos. E a gente começa a perceber que existem alguns tipos de dores que respondem melhor à terapia canabinoide. Existem algumas condições, tipos, que a maconha tem quase 500 substâncias. Dentre elas, temos 5 mais utilizadas, que é o canabidiol, CBD, canabinol, CBN, canabigerol, CBG e o THC. Esses 4 mais utilizados, eles têm o seu potencial anti-inflamatório e analgésico, mas eles não são isolados tratamento, eles são adjuvantes. Aquele cérebro perdido de homeostase, o que o canabidiol chega? A terapia canabinoide chega e diz, vamos lá, ele limpa, ele organiza, vamos lá, receptor de dopamina, aumenta, receptor de serotonina, aumenta, vamos lá, glutamato, diminui, então ele orquestra, ou seja, sozinho ele não faz nada, ele precisa ter os peões. Quem são os antidepressivos, anticonvulsivantes que a gente tanto prescreve nas dores orofaciais. Fantástico. Então, entre essas duas grandes dores que a gente acabou de citar, que é a nevralgia do trigêmeo, né? E aí, para quem quer entender um pouco de trigêmeo, um pouco de anatomia, então a gente tem uma inervação na face, que é uma inervação muito, vamos dizer, a face ela tem muito receptores, né? Então é como se fossem pequenos conectores que geram essa sensibilidade, essa dor. Então tudo é mais intenso às vezes na face, né? Então aparentemente é como se esses pequenos sensores, aí eu diria, são sensores, né? E aí a gente pode citar de um dente a um ponto na face a articulação temporomandibular. E aí a gente, hoje, estudando anatomia, a gente vai entender o porquê do paciente sentir muita dor facial, orofacial atípica. De origem de articulação. De origem da articulação, né? Então você tem ali uma articulação que está inflamada e que está gerando uma compressão
né, do nervo aurículo temporal, que é o nervo que mais compromete o paciente, gerando cefaleia, dor na têmpora. Normalmente elas são dores unilaterais com mais evidência para um lado ou para outro quando são bilaterais. Então hoje eu e o Dr. Severo nós praticamos um estudo de alguns pacientes com bloqueio de um centro, né, dessa inervação, chamado o gânglio pitérigo palatino. Sim. Veja que é interessante, quando você cada vez mais é mais específico no seu alvo, melhor o resultado. Quando o paciente tem um dor orofacial, a gente eu poderia fazer um bloqueio do trigêmeo, mas é inespecífico. Se o paciente tiver uma dor por uma disfunção temporomandibular, sem dúvida a gente ser mais específico no gânglio do pterígo vai ser uma analgesia melhor, vai ser uma quantidade de medicamento melhor e uma experiência melhor. E também eu vou ter um teste, eu vou confirmar que ali é onde está tendo. Porque quando você faz um bloqueio geral, porque infelizmente às vezes a gente vê muito, eu fiz um bloqueio no rosto. Mas onde? Exatamente. Qual foi o alvo? Então é muito importante a gente saber. Eu estou bloqueando o nervo trigêmeo, o nervo esplenopalatino, o gânglio pterígo, porque assim eu consigo dar o diagnóstico exato. Eu quero uma pergunta para ti. Quando a gente está... As dores orofaciais, elas são difíceis, porque às vezes os pacientes misturam os sintomas. Sim. Mas se você fosse tentar diferenciar do paciente que tem a dor da ATM, o que é que seja o profissional médico ou o profissional do odontólogo e do maxilo, o que é que ficaria sendo observado de diferença no exame clínico de um paciente com DTM? Perfeito. Então essa pergunta é muito fantástica e é um difícil diagnóstico. Então, para o paciente chegar até mim, já consultei, já expliquei para vários profissionais como gera essa dor, como seria essa dor, né? Então é muito comum o paciente vir com a cefaleia tensional unilateral, né, na região da têmpora. Então a gente vai ter uma cefaleia na região temporal com pontos gatilhos exatamente no que a gente chama de pitério, né, que é a união desses ossos aí. E com dores musculares também presentes. Então você vai ter uma hipertrofia muitas vezes presente, seja de temporal, seja de masseter. Então às vezes uma avaliação clínica bem feita, que a gente chama o toque de meio quilo, né? A palpação de meio quilo, já vai mostrar aqueles pontos que são extremamente álgicos para os pacientes. E esses pacientes vão apresentar inicialmente, na fase aguda, uma limitação de abertura de boca. Então você tem uma luxação do disco que protege a articulação para ver a compressão dessa inervação. E isso gera uma limitação de abertura de boca. Então desperta na gente essa limitação. O porquê houve a limitação? Porque houve um deslocamento do disco e travou a mandíbula. E associa-se muito à condição oral. Bem verdade. Então assim, o grande tratamento não é só o da dor. É o fator etiológico. Não adianta a gente só tratar a dor e não tratar a causa. A causa. Então, assim, chegar à causa, por quê? Porque ele fez uma cirurgia de dente incluso, porque ele fez uma cirurgia de implante, passou tantas horas, porque ele sofreu um trauma facial, porque ele tem uma lesão tumoral. Então, o porquê? Então, hoje a gente vem entendendo ao longo do tempo, nossos pacientes passam por escaneamento intraoral, para entender que muitas vezes ele faz um contato unilateral durante anos. Então é uma patologia que normalmente ela cresce aí, no mínimo, vai ter um histórico de 10 anos, né, ou mais. Então o paciente vem com todo um histórico prévio de edentulismo. Então nós estamos no país do edêntulo. Exato. Então os molares, que são os elementos que dão proteção à articulação, eles são perdidos com muita antecedência. Então o dentes inclusos, uma dúvida minha também, dentes inclusos, ou mesmo a retirada desnecessária dos tecidos molares, podem descompensar esse quebra-cabeça da articulação? Tem uma grande dúvida em relação aos dentes inclusos gerar a dor da DTM. Então, nós temos um nervo aqui chamado alveolar inferior, que pode estar comprimido pelo dente incluso, que não erupcionou. E esse dente ele tem uma origem embrionária
que traz o chamado restos epiteliais de Malassez, que pode gerar cistos ou tumores, por isso devem ser removidos. Tá? Certo. Então, o que acontece? A compressão do dente no nervo alveolar inferior pode gerar dor orofacial atípica. Sim. Essa dor é totalmente diferente da disfunção temporomandibular. Então, às vezes, na nossa clínica do dia a dia, nós fazemos alguns bloqueios específicos dessa inervação para fechamento de diagnóstico. Então, eu já tive um paciente com dente incluso, DTM e nevralgia do trigêmeo. Sim. Então, uma paciente chamada Patrícia, de Pombal, era fantástico. O caso difícil de resolução, porque você tratava uma coisa, ela continuava com a dor. Tratava outra, continuava com a dor. Então, eu tenho muito essa parceria, né, de chamar o neurocirurgião, chamar um especialista de dor e chegar, ó, vamos estudar o caso. Porque ela tem sinais de nevralgia, que é um diagnóstico diferenciado, né? Sim. Disfunção temporomandibular com dor orofacial atípica e compressão do nervo dentário. Então, que tem que ser, vamos dizer assim, escaneado, olhado com amplitude, né? E aí o que é mais interessante é que esses pacientes mais complexos vêm com toda essa carga que a gente vem conversando. Então, na hora que eu pego um paciente que vem com histórico de ansiedade, já fazendo uso de medicações ansiolíticas, antidepressivas, então eu já acendo um alerta para uma origem central dessa dor. Já existe uma centralização da dor. Exatamente. Então, e quando você pega pacientes ainda que têm frustrações ligadas, poxa, eu fiz esse procedimento dentário, eu coloquei próteses, eu tirei tal coisa e botei lentes e depois comecei a sentir dor, né? E imagina a frustração. Exatamente. A gente não consegue lidar com pequenas frustrações, quanto mais uma pessoa que por conta disso agora deixou de ter uma vida social e antes tudo que ela queria era ter a vida social. Então são condições que a gente precisa sempre estar identificando, bandeiras vermelhas na nossa anamnese, porque os resultados eles tendem a ser mais dificultados. A jornada vai ser mais longa e, consequentemente, o paciente tem que ser orientado de que ele tem catastrofização. Um componente que é um componente que piora muito em qualquer fator. Se torna a própria doença. Então você não consegue separar. O paciente vive, respira, transa com dor. E tudo para ele está ligado à dor. Ele se torna a própria dor. Verdade. Quando você entende essa percepção de dor em catastrofização, é fundamental o acompanhamento médico, psiquiátrico, o acompanhamento psicológico, porque você precisa separar o paciente da própria doença. Exatamente. Então, esse circuito, às vezes, é demorado. E esse próprio paciente, ele quer... Não sei se você vai constatar isso também. Ele quer encurtar o caminho. Sempre eles querem isso. E aí, quem encurta esse caminho, eu digo, olha, não é a melhor jornada. Às vezes você vai encurtar e você termina dando com os burros na água, né? Exato. Por isso que valorizo muito o profissional que entende que é uma visão muito ampla. Não adianta eu querer só ver aqui e direcionar a minha expertise sem entender que existe um rol imenso. O que eu fizer aqui não vai dar o resultado que eu estou esperando enquanto a casa e o básico não for bem feito. E o básico é reforçando. É alimentação, é hidratação, é sono, é diminuição de estresse, é diminuição de ansiedade, é acompanhamento psicológico, é diminuição do abuso medicamentoso. Pois é. E aí em termos de idade, pacientes com a menopausa, né, principalmente do sexo feminino, já é um outro, então o fator menopausa também tem que estar muito atento a isso, né, para regular a questão hormonal da paciente, entender que ela precisa desse aporte, desse suporte, que não é um mês ou 2 ou 3, é para o resto da vida. Exato, porque aí, se eu tenho menos hormônios, eu tenho menos lubrificação também, com a passada da idade, eu tenho menos lubrificação das articulações, inclusive das articulações temporomandibular, inclusive das articulações de mãos, para braços, joelhos. Então, um paciente que vai tender a ter mais dor. Então, a idade também é um fator de risco. Da mesma forma que a própria idade faz com que o nervinho, que é encapado por uma bainha, por uma membrana, essa bainha se esfarele, diminua a sua potência de proteção do nervo. Então começam a vir as nevralgias. Poxa, eu avalio tudo, não tem tumor, não tem compressão, e o que é? Idade.
A idade, quando o nervinho trigêmeo sai lá da ponte, que é a estrutura do cérebro, e ele sai, ele tem a troca de uma bainha por outra bainha. Nessa troca, eu tenho uma falha, e essa falha começa a disparar do outro. Ô Severo, isso é muito comum, né? Quando o paciente, eu chego aqui e aí eu começo a palpar na nevralgia do trigêmeo, e às vezes tem um trigger point que é labial. E eu costumo dizer ao paciente que é exatamente essa sua percepção, né? De que isso é como se fosse um fio que desencapou em determinada região. Comparação ótima. Então isso é o que eu entendo. Então, como se aquela região ela está aberta à dor. Exato. Se você estimular de qualquer forma, ela vai... E olha, o fio descapado é aqui, é no centro, lá no meio do cérebro. Mas a minha dor vem aqui, doutor. Porque o caminho foi tão hiperativado que onde quer que você bata, vai pegar o mesmo caminho doloroso. Abriu aquela hipersensibilidade. Do trator, abriu a via. O trator passou e a via está congelada, ela está memorizada. Por isso que é o nosso combate e nosso objetivo sempre é em apagar a memória da dor. E apagar a memória da dor é feita criando-se um novo modus operandi, um novo hábito no seu cérebro. Por isso toda a nossa fala recai aonde? Em hábito. Recai onde? Em mudança de estilo de vida. Porque um corpo inflamado é um corpo doloroso. E aí, com acesso à informática, com acesso a telefones cada vez mais potentes, o uso do celular, a luz azul, eu entendo também, eu gostaria disso, é a minha pergunta, do que é que você acha do excesso de luz azul? E ontem à noite eu estava de plantão e eu percebi que durante as 24 horas de plantão, meu celular acusou que eu fiquei 5 horas no celular. Eu achei isso assim muito sério, né? Eu tenho ali um hiperestímulo também, é uma forma... O tempo de tela está cada vez maior, porque as redes sociais, os sites foram desenhados para estimular o sistema de recompensa. Você está lá, passando o dedo, subindo o feed, e você está sendo recompensado. Nossa, você está gostando daquilo. Então é um vício, igual uma droga. Exatamente. Por isso que hoje em dia está cada vez bem claro, devemos evitar a exposição de tela para menores de 2 anos. É 0 minuto até 2 anos de idade. Hoje a criança nasce já ganha um tablet. E já ganha um porta-tablet, né? A criança no berço e o porta-tablet lá. Isso é um absurdo, porque cada vez mais isso influencia no desenvolvimento de crianças, influencia no risco de TDAH, Alzheimer, ou autismo, influencia na cognição dos nossos pacientes e, no contexto de uma pessoa adulta, o que é que isso influencia? Primeiro, procrastinação. Aquela pessoa que procrastina mais, aquela pessoa que deixa de fazer as coisas, porque alguma coisa chamou mais o foco. Isso não é TDAH? Não é TDAH. É um cérebro que está ávido, ele está querendo dopamina, ele encontrou a dopamina fácil. O celular. Esse é o problema. Quando a gente tenta utilizar as luzes, a coloração das luzes, elas têm influência, sim, sobre a percepção de dor. O que a gente tem, existe hoje o que a gente chama de hospitais amigos da enxaqueca e das cefaleias de maneira geral. E nesses hospitais, no Brasil só tem um até então, que é em São Paulo, e fora do país tem outros grandes. E lá a recomendação é que quando chega o paciente que tem enxaqueca, ele é colocado em um ambiente específico. Fazer a cromoterapia, em que você coloca luzes de baixa intensidade, ou azul ou verde, de menor intensidade, zero de barulho. A gente utiliza um tom diferente no acolhimento do paciente, utilizamos medicações específicas junto com massoterapia, aromaterapia. Então, veja como está crescendo a percepção de que o tratamento ele é multimodal. Não adianta eu querer utilizar apenas medicamentos ou cirurgias ou procedimentos. Todos eles têm o seu espaço. Todos eles têm o seu espaço no meio. Eu sempre falo que tratar dor crônica é você entender que é um jogo de xadrez. Qual peça você vai escolher primeiro? E é muito importante que o profissional que está acompanhando diferentes pacientes seja muito estratégico em qual peça vai mexer primeiro. Porque é naquela primeira experiência que o paciente vai dizer, poxa, é por isso que eu não vou nem atrás mais de tratamento. Não melhora mesmo, não tem cura. Mas se você impacta com um procedimento bem adequado e bem feito, com um medicamento bem adequado e bem feito, com um tratamento multidisciplinar bem adequado e bem feito, você impacta positivamente. Aí o paciente entende que ele começou uma jornada bem e ele vai seguir. É isso aí, o difícil é porque realmente é um diagnóstico difícil de condutas que devem ser, né,
esse jogo de xadrez deve ser bem jogado. E aí a gente vai precisar ter o profissional bem treinado. Então, poxa, qual que é a importância? Eu vejo muito que você viaja para fora do país, dá curso. Qual a importância da gente ficar indo, a gente interrompe para nossas agendas, para a cirurgia, para a consulta, para sair, para ver o quê? É conhecer novas técnicas, é conhecer network, é conhecer novas pessoas, é discutir caso. Poxa, eu tô com um caso difícil, o que é que você faria? Então, isso é importante. O profissional tem que estar bem treinado e capacitado com o que tem de mais tecnologia. Porque a gente tem que entender que o paciente hoje ele exige uma medicina de precisão. E para uma medicina de precisão, um tratamento de precisão, eu preciso ter um arsenal. Não adianta eu ter só uma técnica. Eu tenho que ter técnica A, técnica B, técnica C. Eu tenho que oferecer para o paciente as oportunidades. Aí eu ofereço e ele escolhe. O paciente tem que ser ativo nessa escolha. Mas muito obrigado por sua presença, Samuel. E queremos dizer a vocês que a Clínica Face conta com essa dupla aqui para ajudar vocês no que for preciso, no que concerne a dor orofacial atípica, né? Difícil diagnóstico, difícil tratamento também, e dizer que nada é impossível. Né? A gente tem revertido vários pacientes específicos, com dores crônicas há anos, e a gente tem conseguido bons resultados. Né? Fruto dessa parceria, fruto de estar aberto para novas comunicações, contatos, estudos. Né? Com certeza. Agora mesmo nós estamos tentando abrir na UFPB um estudo controle de pacientes com DPM, porque entendendo um pouco exatamente cada região, local, idade. Hoje estamos trazendo para a clínica ultrassom, que é fantástico para entender os processos inflamatórios intraarticulares, para fazer a boa condução do bloqueio, né, como você falou, Mais específico. Né, não abranger muitas áreas. Então, eu agradeço demais a presença do Dr. Luiz Severo, né, neurocirurgião extremamente capacitado na área de dor crônicas e dores agudas de todo o corpo. E para mim é uma honra ter do meu lado, fazendo parte da equipe FACE. Eu que agradeço o convite, a parceria, poder acrescentar essa visão multidimensional e poder trazer a expertise nos procedimentos e, no final das contas, melhora de qualidade de vida do paciente. Autoestima. Com certeza. Tudo isso é muito importante. Severo, muito obrigado pela parceria. Valeu. Muito obrigado, pessoal.